Boa noite a todos. Muito obrigado a todos que nos ajudaram, que proporcionaram esse encontro. Espero que todos estejam bem, em paz, em harmonia. Alguns de quarentena, outros nem tanto, mas vamos aí seguindo o nosso caminho. Se houver algum problema aí com a comunicação, por favor, me avise aqui no chat. Vamos tentando ajustar aí. Confesso para vocês que é a primeira vez que a gente faz uso dessa ferramenta, né, da internet, mas muito bacana, muito bom, né, nesses tempos de distanciamento, e nós vamos entender hoje à noite que a distância não existe, que a distância é algo que só existe. Pedindo para baixar um pouco a câmera. Vamos ver se eu consigo aqui. Tá bom aqui? Pelo Ricardo. Aí, então tá bom. Então nós vamos ver que a distância só existe aos nossos olhos, que não existe distância, não existe distância, né? Então eu queria agradecer a nossa casa, o Grupo Fraterno, o Foco de Luz, a pessoa de todas as pessoas, né, que fazem parte desse grupo tão lindo, as pessoas que fundaram essa casa, a espiritualidade que um dia se reuniu no mundo espiritual e decidiram fundar essa casa, esse núcleo ativo de amor ao próximo na cidade de Valinhos e que tem alcançado tantos corações. Todos os amigos que aí encontrei, as amizades que vamos reconstruindo, construindo, laços antigos ou novos laços, vamos refazendo a nossa vida junto dessas pessoas. E agradecemos pela oportunidade. Hoje à noite, nesse encontro, nós gostamos de falar um pouquinho sobre o pensamento, o que é essa força do pensamento. E para começar, eu vou contar uma historinha sobre o pensamento. Do livro de Neio Lúcio, Jesus no Lar. Em uma das narrativas, ele começa assim: a noite tranquila e os discípulos, ali reunidos na casa de Simão Pedro, às margens do lago de Genezaré, em Cafarnaum, conversavam sobre aquela nova vida que eles estavam conhecendo, que era a vivência do Evangelho de Jesus. Vinham ali traçando os seus caminhos e, de repente, se encontram com essa boa nova, a boa nova de Jesus. E Felipe, rude pescador, humilde também, e ali naquela noite abriu seu coração diante de todos e falando da dificuldade que sentia em torno das tentações, da mudança, de viver um novo homem, um novo ser, de exemplificar, de viver e exemplificar a boa nova de Jesus. E todos ali comovidos, ouvindo aquela narrativa, que muitos até as lágrimas, e Jesus ali presente, ouvindo aquilo, decidiu auxiliá-los, contando uma história. Quis o Senhor socorrer uma cidade, uma grande cidade, que estava em perigo. E o Senhor localizou nessa cidade uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos. Todos eles tementes e amavam a Deus sobre todas as coisas, praticavam amor ao próximo e a Deus. E essa família, reunida em nome de Deus, inicia um trabalho de amor ao próximo, fundando um pequenino núcleo de amor, de assistência aos sofredores, aqueles que mais necessitavam. E pequeno núcleo foi trabalhando, e aquele núcleo de amor foi crescendo até que esse núcleo chamou a atenção do Senhor das Trevas. E o Senhor das Trevas, não querendo mais que esse núcleo existisse, eis que envia os pequenos demônios da maldade para atacar aquela família. Primeiro, a família foi atacada pelos morcegos da maledicência. Maledicência aqui e ali, e eles sendo atacados. Mas eles eram servos sinceros, se afeiçoaram mais ao trabalho e, em silêncio, superaram essa dificuldade. Logo após, os gênios do mal espalharam sobre eles os gênios da pobreza.
e aflitiva miséria se abateu sobre aquela família. Mas eles se uniram mais fortemente ao trabalho e superaram também essa dificuldade. Mas o gênio das trevas não desistia e enviou sobre eles as serpentes da calúnia. E tantas calúnias caíram sobre aquelas pessoas, daquela humilde família. Mas eles, confiando em Deus, trabalhando no amor ao próximo, na oração, na fé viva, na fé ativa, superaram mais essa dificuldade. E o gênio das trevas, então, não sabendo mais como atacar aquela família, procura, então, o gênio maior das trevas e conta-lhe o ocorrido. O gênio das trevas, então, lhe envia um pequeno servidor, o servidor da tristeza. E eis que o demônio da tristeza ronda aquela casa, se aproxima dos seus familiares, vai tocando um a um, até que ele se aproxima do chefe da família e emite o seguinte pensamento: és um homem e não um anjo. Não te envergonhas assim de falar de Deus tão insistentemente? Logo tu, que és tão pecador, que és nada, tantas dívidas, como podes fazer isso? Pensa nas suas fraquezas, nos seus erros, na sua culpa, na sua culpa. E o gênio da tristeza se aproximou e foi emitindo aqueles pensamentos sobre aquele chefe da família. E aquele chefe da família, então, parou o seu trabalho, começou a ouvir aqueles pensamentos que lhe chegavam à mente, parou de comer, se viu realmente como um ser inferior, que não era um anjo, deitou-se e profunda tristeza e abatimento se abateu sobre aquele ser. Poucos dias depois, sem se alimentar, a doença o atacou, ele morreu. Sua esposa, aflita com aquele acontecido, pouco tempo depois seguiu o mesmo caminho. E os filhos, sem ter o arrimo do pai e da mãe, debandaram cada um para o seu caminho. E aquela obra de amor que se sustentava naquela cidade foi fechada. E o que fechou aquela casa, aquele trabalho, foi simplesmente um pensamento de tristeza. Um pensamento de tristeza. Ao fim da conversa, Jesus interrompeu, sentindo que os companheiros de caminho ali quietos, ouvindo e tentando compreender aquela parábola, Jesus arrematou. Enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a sua inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que a visita ameaçadora do gênio das trevas em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. Um pensamento, meus amigos. Né? Então, nossa conversa hoje é sobre o pensamento. Né? Vamos brincar o que são, onde vivem, como se reproduzem. Né? Pudéssemos brincar aqui sobre os nossos pensamentos. Mas poderíamos resumir assim, que os pensamentos nos alcançam onde estivermos. E vamos começar a definir o que é o pensamento, onde ele nasce, como age. A ciência, dentre tantos estudiosos, cientistas, né, filósofos, que tentaram aí determinar ou classificar o pensamento, vamos citar o René Descartes, filósofo e matemático francês, aquela célebre frase: penso, logo existo. E ele vai definindo que a faculdade de pensar logicamente é a faculdade de pensar logicamente, refletir, força criadora, construtora que molda, organiza formas abstratas ou concretas, que juntamente com a vontade, são elementos plásticos e organizadores. A vontade, meus amigos, é a faculdade de querer, desejar, ter intenção, firmeza de ânimo,
decisão, coragem. Então a ciência vem nos socorrer com essas sínteses sobre o que é o pensamento. Mas o que é o pensamento? Aonde nasce? Que força é essa? Chega um momento na nossa vida que a gente não sabe mais. Esse pensamento é meu ou não é meu? Eu estou pensando ou estou falando? Né? Quando a gente já vai ficando num nível um pouco mais alto aí, né, da alienação, será que eu estou pensando ou que eu estou falando? Né? Mas nós vamos nos socorrer sobre algumas definições do pensamento ao nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, a quem nós muito admiramos por todo o seu trabalho, por todo o seu exemplo de vida. No livro Pensamento e Vida, do nosso querido espírito amigo Emmanuel, ele vai trazer uma definição do pensamento. E ele coloca assim: a mente é o espelho da vida em toda parte. A mente é o espelho da vida em toda parte. Como se a mente refletisse a vida onde quer que ela esteja. Mas primeiro vamos ver como é que Emmanuel classifica ou ele coloca o que é a vida. Vida, Emmanuel coloca como tudo aquilo que nós conseguimos ver, existir, tocar, sentir, tudo aquilo que nós, com o nosso intelecto, podemos compreender, ver e sentir. É assim que Emmanuel coloca vida. E ele vai colocando mais além, se nós fôssemos perguntar. Mas então o que é o pensamento? Pensamento é o nosso espírito se manifestando? Seria a manifestação do nosso espírito? Definindo-a por espelho da vida, a mente, reconhecemos que o coração lhe é a face e o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move. Segundo Emmanuel, os nossos pensamentos são produtos dos nossos sentimentos, do nosso coração. E o que é o nosso coração? É a nossa essência, é o nosso espírito, é a soma de tudo que somos, de tudo que vivemos, de tudo que experimentamos, de tudo que vimos, de tudo que sentimos em toda a nossa eterna existência. Esse é o nosso ser. E aquilo que nós sentimos é espelhado para o mundo exterior através do nosso pensamento. É isso que Emmanuel vai falar sobre o pensamento. Mas nessa narrativa do livro Neio Lúcio, que Jesus conta que o espírito das trevas se aproximou e falou com o chefe da família. Então, no livro dos Espíritos, está em acordo com a codificação kardeciana, como é que os espíritos podem agir sobre nós através do pensamento? Na pergunta 459, Kardec pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E os espíritos respondem: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. É algo para nós pensarmos, não é verdade? Então, quando nós estamos pensando sozinhos? Ou temos mais alguém pensando conosco? E aí eu vou fazer outra perguntinha. Se ter alguém conosco é inerente à nossa condição de espírito, como é que a gente escolhe, então, a nossa companhia? Poderíamos, então, escolher aqueles seres espirituais que poderiam nos acompanhar e, à nossa volta, emitir os seus pensamentos e, com eles, nós entrarmos em sintonia? Sim, meus irmãos, sim. E é isso o que a doutrina reveladora dos espíritos, a doutrina espírita, vem trazer para cada um de nós, revelando que nós somos seres espirituais em uma experiência carnal. Estamos aqui revestidos da carne, né, mas o nosso espírito, a potência espiritual, ela está aqui.
emitindo, vibrando, comandando todas as ações da nossa vida. Nosso espírito é senhor da nossa existência. Então, se os espíritos agem pelo pensamento sobre nós, então como é que eles se achegam a nós? Então, como é que nós atraímos esses espíritos? Grande parte da literatura que trata desse assunto dentro da doutrina espírita vem nos falar sobre a sintonia. Através da nossa sintonia, daquilo que pensamos e sentimos, vamos atraindo a companhia que desejamos. Então, não importa se o espírito está desencarnado ou encarnado. Há pouco tempo atrás, todo mundo lançou, né, nós vimos aí na grande mídia falando do O Segredo. O que era o segredo? O que era o segredo? E muita gente leu, viu o que era. Vamos ficar ricos, vamos descobrir o que é o segredo, vamos ser felizes. De certa forma, é isso. Só que os espíritos, né, nos revelaram isso em 1852, na codificação kardeciana, quando nos revelaram que nós somos espíritos imortais. Então, meus irmãos, o segredo é esse: descobrirmos que somos espíritos e viver com espíritos. Né? Vamos lá mais um pouquinho, alguma definição sobre o que é o pensamento. Agora, André Luiz, no livro Libertação, que recomendo esse livro a todos os irmãos que sentem alguma dificuldade, né, com relação a pensamento, sintonia. Esse livro, Libertação, de André Luiz, né, da série André Luiz, Libertação, se não me engano é a 5ª obra, é um livro esclarecedor, que vai tratar exatamente da relação entre nós, espíritos encarnados, com espíritos desencarnados. Né? É um livro esclarecedor. E lá no capítulo 17, André Luiz vem trazendo: o pensamento é, sem dúvida, força criadora da nossa própria alma. E por isso mesmo, é a continuação de nós mesmos. O pensamento é a continuação de nós. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência, no bem ou no mal. Então, meus irmãos, nós não só recebemos os pensamentos. Como disse Emmanuel, nós também refletimos esses pensamentos, nós emitimos esses pensamentos, espelhamos os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, espelhados à nossa volta, formando a nossa psicosfera espiritual, vai atrair aqueles seres encarnados ou desencarnados que estão vibrando na mesma frequência. Por isso, não existe distância para o pensamento, não existe distância para o espírito. Se nós aqui estivermos, né, pensando alguma coisa, vamos lá, sobre alguma coisa boa, sobre um time de futebol, não importa onde tenha outra pessoa vibrando aquela mesma sintonia. Se estiver lá no Japão e nós aqui, estaremos próximos, vizinhos, vibrando na mesma sintonia. Criando aquilo que Einstein chamou de teoria de campo. E nós vamos formando um campo de vibração. E esse campo de vibração começa, então, a influenciar aqueles outros campos próximos de nós. Então, meus irmãos, a nossa atuação, ou no bem ou no mal, nós decidimos. Então, nós vamos decidir qual tipo de companhia queremos ter ao nosso lado através da nossa vontade, da nossa capacidade de escolher. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mais um livro, também do André Luiz, Mecanismos da Mediunidade. Também um livro maravilhoso. Visto à distância, o homem, na arena carnal, pode ser comparado a um viajante, na selva de pensamentos heterogêneos, aprendendo, por intermédio de rudes exercícios, a encontrar o seu próprio caminho de ascese e libertação. Então, através das nossas experiências enquanto encarnados, com aquilo que sentimos, com aqueles
choques que muitas vezes temos com as nossas sensações, com aqueles pensamentos muitas vezes antagônicos, que influenciam as nossas ações, nós vamos na tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e acerto, nós vamos corrigindo o nosso curso. Essa é a maravilha da vida encarnada. Uma vez perguntaram ao Dalai Lama como é que ele fazia para fazer boas escolhas. E ele respondeu, fazendo más escolhas. Né? Então, de vez em quando, faz uma escolha ruim, pisa no rabo do gato, né? E aí, puxa vida, pisei no rabo do gato. Né? Então, vamos andar com mais cuidado e não pisar mais no rabo do gato. A não ser que o gato coloque o rabo embaixo dos nossos pés. Né? Mas mesmo assim, vamos tentar pisar de leve, né? Brincando um pouquinho com todos vocês aí. Né? Mas o mais importante, André Luiz coloca que nós estamos imersos, né, numa selva de pensamentos heterogêneos. Aí vamos explicar um pouquinho o que seria isso. Né? Lá na codificação, Kardec coloca que estamos imersos no fluido cósmico universal. Né? Esse oceano de vibrações, né, que seria o próprio Deus. Né? O próprio Deus, a inteligência suprema. Nós estamos imersos nesse fluido cósmico universal. E através desse fluido cósmico universal, que é a matéria-prima de tudo que existe, os nossos pensamentos viajam por esse oceano, na vibração específica dos nossos sentimentos. Sentimentos de alegria, sentimentos de tristeza, sentimentos de raiva, de amor, de ódio. E esses sentimentos vão aqui e ali, buscando os seus pares na imensidão do orbe do universo. E ao encontrarem seus pares, vão formando as suas comunidades. Então, o que caberia a nós, enquanto seres encarnados aqui na Terra, né, nessa experiência, se não aquilo que Jesus sempre disse: buscai a verdade, e a verdade vos libertará. Então, mas que tipo de verdade é essa? Será que essa verdade não seria nós nos conhecermos mais profundamente, mais detidamente, olharmos para as nossas ações, né? Nós estamos aqui atuando na vida, aí chega aquele momento que é melhor nós pararmos um pouquinho, olharmos para a nossa obra, aquilo que estamos fazendo, olhar à nossa volta, perceber o que existe ao nosso lado, para poder conhecer quem somos, ou como estamos. Né? Jesus disse, pelos frutos se conhece a planta. Né? Então, vamos olhar para os nossos frutos, para as nossas obras, ao nosso lado. Como está ao nosso lado? Pessoas felizes, que gostam de estar conosco? Ou a gente chega num lugar, todo mundo sai de fininho, o pessoal te deixa falando sozinho, né? É bom a gente perceber, né? Não quer dizer que a gente vai ser sempre assim, né? Mas a partir do momento que a gente começa a nos reconhecer como seres de atuação, né? Somos seres potência espiritual, estamos agindo, né? Aqui e ali, né? E através da nossa ação nós vamos causando consequências, nós vamos causando, como diz o povo. Né? E essa causa o que é? O que é essa causa? É uma causa do bem? É uma causa de amor? Claro, vamos acertar, vamos errar. Não é isso o importante. O importante é nós prestarmos atenção em tudo o que estamos fazendo. Né? É tudo o que estamos fazendo, para poder nos conhecer. Né? Vamos lá mais um pouquinho. Tem um livro do André Luiz que muita gente critica, né? A gente, no sentido assim, mas é um livro muito pueril, né? Ensina a gente a fazer visita, como se comportar na casa das pessoas, né? Como ir no hospital, né? Chama Sinal Verde, né? Mas sabe-se lá por que a espiritualidade, através do Chico, trouxe um livro, né, através de André Luiz, nos explicando regras de conduta enquanto seres encarnados e desencarnados. E tem no prefácio, né, nós vamos no prefácio do livro, né, que André Luiz coloca assim, aliás, Emmanuel, né, Emmanuel no prefácio do Sinal Verde. Não desconhecemos que todos respiramos no oceano de ondas mentais, muito parecido, né, com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Vasto mar de vibrações permutadas,
trocamos vibrações, emitimos forças e recebemos-la. O pensamento vige na base desse inevitável sistema de trocas. Inevitável sistema de trocas. Aí eu faria uma pergunta, né? Jesus disse assim, a cada um segundo as suas obras. Não estaria, talvez, né, a base da justiça divina, a base incomensurável da justiça divina, aquela que muitas vezes nós não compreendemos? Ah, como eu posso receber alguma coisa assim? Ah, olha, fulano, aconteceu isso, né? Será que essa base, essa permuta inevitável, que faz parte da relação entre os seres da criação, né? Faz parte dos seres da criação, essa troca, faz parte disso. É o nosso ser vibrando, o espírito vibra. Nós somos espírito, somos pura luz e estamos vibrando. Às vezes vibramos numa faixa vibratória, né? Assim, nas 24 horas do dia, excluindo as 8 que a gente está dormindo, né? Que a gente também não sabe o que a gente está vibrando, depende de como é que a gente acorda, não é verdade? Né? Mas durante o dia a gente vai sorrir, vai ficar bravo, né? Vai ter equilíbrio, desequilibra, né? Abraça, beija, morde, assopra, enfim, faz parte da nossa vida. Né? O importante é nós percebermos as nossas atitudes, percebermos. O pensamento é fruto, é um produto do nosso ser. Né? O pensamento não somos nós. O pensamento que nós temos ou que nos chega não é um produto do nosso espírito, como eu disse no início, do nosso coração. Os sentimentos que sustentam o nosso espírito é que produzem esses pensamentos. Né? Então, nós poderíamos falar assim, vamos traduzir um pouquinho alguns conceitos espíritas de tudo que nós conversamos aqui, né? A gente vamos para resumir, tá bom? Né? Nosso pensamento realiza, cria, busca semelhança, atrai, envia, recebe, permuta. Ou seja, a gente não precisa de WhatsApp, a gente não precisa de telefone celular, nós somos o aparelho mais avançado que existe no universo de transmissão e de recepção de ondas e de informações. Nós ainda não conseguimos ainda lidar muito bem com esse aparelho, mas já já a gente vai conseguir. Nossas obras representam o nosso pensamento, não é isso? Vamos olhar então tudo o que nos chega. Vamos parar um pouquinho e olhar tudo que nos chega. Né? Atraímos nossos semelhantes, bons e maus. Aí eu vou fazer uma perguntinha para vocês. E dentro dessa nossa vida, como disse Emmanuel, né? Dentro da nossa atuação, né? E os ensinos de Jesus? Né? Então, será que Jesus, trazendo tantas parábolas, tantos ensinamentos, como é que nós estamos com relação a essas parábolas de Jesus, a esses ensinamentos? Né? Ele falou de perdão incondicional, não julgar mal. Difícil, né, a gente não julgar mal, a gente olha, mas agora, né, eu vou entrar já no tempo de agora, do hoje, né, já já eu vou entrar, né, mas é difícil julgar mal, é difícil, a gente entende, né, então, qual seria então a nossa, assim, o nosso objetivo? É tentar encontrar a bondade divina, o Deus de amor, em tudo que nos chega. Porque o Pai não é soberanamente bom, amor, justiça. Então, se tudo que criou, tudo que existe, então de alguma forma é bom. Apesar de nós não compreendermos, não sabemos qual é o caráter educativo daquilo, né? Mas, como eu disse há pouco tempo atrás, não seria então talvez a base da justiça divina? Né? Ou seja, aquilo que as pessoas dizem, não chega uma carta com endereço errado. As cartas que Deus escreve jamais erram os endereços. É que muitas vezes, na maioria das vezes, nós não compreendemos o que são essas cartas. O que são essas cartas? E vou mais além. Já paramos para pensar que nós próprios somos cartas de Deus? Cartas enviadas por Deus? Cartas escritas e enviadas por Deus? Né? Paulo, nas suas epístolas, diz
cartas vivas do Evangelho. Talvez esse era o sonho de Paulo ao fundar as comunidades cristãs no início da era, né? Que todos nós, aqueles que conhecêssemos, que tomássemos contato com a boa nova de Jesus, nos tornássemos cartas vivas do Evangelho de Jesus. Então, o mundo à nossa volta, quem criou fomos nós. Nós que criamos esse mundo, muitas vezes confuso, enfim, é difícil até de definir. Mas, a partir dessa premissa de que nós somos os agentes da nossa vida, opa, então, se está nas minhas mãos, então cabe a mim mesmo refazer caminho. Não é? Se eu sou o causador, se eu sou o princípio da minha vida, no sentido de produzir aquilo que está à minha volta enquanto semelhança, enquanto obra, então eu posso mudar tudo isso. Se até então venho semeando espinhos, tristezas, angústias, dúvidas, reclamações, enfim, não poderia então começar a mudar o meu discurso, pelo menos o discurso, pelo menos o discurso, né? Pelo menos o discurso, né? E no momento que nós vivemos, né? É um momento assim único nesta encarnação, não se esqueçam disso. Talvez muitos de nós já tenhamos vivido essa pandemia da gripe espanhola, né? Não sabemos, né? O século XVI, peste negra, a gente não sabe, né? Provavelmente o nosso espírito tem isso nos seus arcabouços, né? Nas suas memórias de vidas passadas, né? Mas é algo que está todo mundo falando, mas na verdade ninguém sabe o que é, né? Porque chegou, mas a gente está tentando encontrar, né? Pelo menos aquelas pessoas, né, que querem caminhar o caminho do amor, do crescimento espiritual, estão tentando ver em toda essa pandemia, toda essa mudança, toda essa quebra de paradigmas, né, uma obra de amor, uma mão de Deus no sentido, olha, vocês criaram uma situação, atraíram isso para vocês e agora vamos encontrar um caminho de crescimento espiritual. Será que não seria isso? Será que não seria isso o momento de nós, de fato, fazermos uma reflexão sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes, sobre o nosso comportamento, né? Então, assim, parar de manhã, na oração matinal, na oração da hora do almoço, na oração da noite, como diria Santo Agostinho, à noite, antes de dormir, passar em revista todos os seus atos do dia, as horas em que você esteve acordado, tudo que você viveu, vivenciou, quais sentimentos você teve naquelas situações. Ah, senti raiva, né? O cara me fechou ali, senti raiva dele, ah, ele contou uma mentira, né? Ai, senti amor e gratidão por aquela pessoa. Vi uma pessoa ali passando dificuldade, fui lá, o ajudei. Nossa, senti uma coisa boa no meu coração. Ah, guarda isso. Senti amor no meu coração. Sentir amor no coração, olha, é a chave. Sentir amor no coração. A gente deveria grafar com letras douradas no nosso diário. Sentir amor. No dia 24 de abril, às 13 horas, senti amor no meu coração. E aí buscar, por que eu senti amor no meu coração? Em que momento que foi que eu senti amor? E aí cada um vai descobrindo. E sabe, nós vamos, né, eu vou falar, não vou contar aqui, mas vou contar, pronto. Né? Nós vamos sentir amor, irmãos, quando sairmos de nós mesmos e formos em encontro à dor do próximo. Quando nós nos colocarmos, muitas vezes, no lugar do próximo, né? E vamos auxiliá-lo naquilo, talvez, que nós mesmos quiséssemos, mas esquecendo a nossa dor, esquecendo a nossa dificuldade, a gente coloca o outro em necessidade. Uma pessoa que talvez esteja sofrendo muito mais do que nós. Não que nós não soframos, que não tenhamos dificuldade, claro, né? Estamos num mundo chamado mundo de provas e expiações. Né? Segundo a codificação kardeciana, o mundo de provas e expiações, os espíritos aqui encarnados, segundo o Datafolha, estão tecnicamente todos empatados. 2 pontos percentuais para cima
2 para baixo. Né? Então, estamos empatados, ou seja, estamos muito próximos. A humanidade é muito próxima na sua evolução. Um pouquinho a mais, outro um pouquinho a menos. Né? Mas a chave da nossa subida, a chave da nossa libertação é fazermos a nossa caminhada com o outro. Com o outro. Né? Essa é a chave da nossa libertação. Né? Voltando aos nossos pensamentos e sentimentos. Né? Então, que pensamentos estão nos visitando? É um pensamento que eu aceito, que eu quero, que eu não quero, que eu gosto, que eu corroboro com este pensamento? Não, é algo que eu não quero sentir, que eu não quero pensar. Mas quais são os sentimentos que animam esse pensamento? Né? Se ficar confuso, a gente chama o Google para explicar. Né? Mas quais os sentimentos que estão animando o nosso corpo? Essa pergunta, meus irmãos, a gente deveria fazer várias vezes durante o nosso dia. E não vai ficar chato, pode ter certeza. Nós vamos incorporar isso na nossa vida, no nosso dia a dia. E nós vamos percebendo a nossa ação no mundo. E ao perceber a nossa ação no mundo, poderemos modificá-la. Segundo os espíritos, essa troca de influências, se ela é inevitável, vamos então lutar para trocar boas influências. Porque, como disse no livro do Neio Lúcio, Jesus contando, a luta do espírito das trevas é uma luta desventurada e infeliz. Desventurada e infeliz. Né? Quantos de nós? E olha, avançando mais um pouquinho, é só a gente levantar a bandeira da paz que começa a cair pedrada. É ou não é? Enquanto a gente estava fora, não estava nem aí, nós não tínhamos inimigos, a gente não tinha obsessor, nós não tínhamos nada. Éramos quase felizes. Né? Mas pretextar ignorância, meus irmãos, só vai atrasar a nossa caminhada. Só vai atrasar. Porque nós vamos chegar no final da nossa vida, vamos olhar para os dias da nossa encarnação e vermos quão pouco nós fizemos. Né? Mas aí a gente imagina, mas que tanto de coisa eu preciso fazer nessa encarnação, né? Vou ter que ser um Chico Xavier para ser feliz, vou ter que ser um, sei lá, André Luiz, um Divaldo Franco para poder ser feliz, né? Para poder criar felicidade, né? Eu vou contar aqui uma historinha para a gente poder finalizar, né? Já são 8h37, para a gente ir caminhando para o final da nossa conversa. Chama-se Fermento Espiritual, também de Emmanuel. Gostamos muito de Emmanuel, muito de Emmanuel. Né? Então, Emmanuel, no Fonte Viva, diz assim, eu vou ler, tá, pessoal? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Em Paulo, Coríntios. Olha só, né? Fazendo uma analogia, o fermento, você coloca uma colherinha de fermento. Né? Você pode ser ruim de fazer bolo, você pode, né, ser ruim de cozinha, mas se você colocar fermento lá na farinha, vai crescer. Põe fermento, água e farinha, cresce, não é? O fermento é uma substância que excita outras substâncias. A nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas que guardam a atuação mental, inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Olha, Emmanuel está dizendo aqui que aquilo que a gente pensa pesa na balança do mundo. Então, olhando aqui para o mundo que estamos vivendo, essa situação, né? Brasil, mundo, né? Então, aquilo que a gente pensa, que a gente sente, está se somando na balança do bem e do mal. Então, tem lá a balança do bem e do mal. Em qual pratinho nós estamos colocando a nossa influência? Porque a nossa influência é inevitável. Não existe em cima do muro, meus irmãos. Aquela situação que as pessoas dizem, eu estou em cima do muro, não decidi ainda. Já decidiu. Tá bom? Né? Então, continuando o texto aqui de Emmanuel. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouvem. E em toda vez que não formos sinceros,
é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. A mentira atrai mentira. Nossos modos e costumes geram modos e costumes na mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos no mesmo teor. Ele está falando dessa troca inevitável. Enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio das observação alheia, ou seja, os outros vão perceber. Interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar, edificando, é aceitar as sugestões do bem e praticá-las. O que Emmanuel está querendo dizer? A única forma de nós sairmos dessa roda viva, né, da reencarnação no sentido de provas, expiação, dor, prova, expiação, dor, é a gente lutar para ir para o bem, para fazer o bem, para compreender o bem. E isso, meus irmãos, em tudo, em tudo. Fazer o bem em tudo, em todo momento. Né? Até naquilo, ter até o cuidado daquilo que nós vamos falar para aquelas pessoas que estão próximas de nós. Às vezes, bom, eu sou descendente de italiano, né? Então talvez assim, né? Eu já brinco que metade dos meus problemas é por conta do meu tom de voz, né? Brincando, né? Mas é isso. Às vezes só o tom da nossa voz. A gente vai perceber, puxa, eu vou ter que modular esse tom de voz, vou ter que falar mansinho, né? Ah, ele é fingido. Não, não sou fingido. A gente está lutando, né? Para criar, para mudar uma imperfeição, para adquirir um novo hábito, que é falar baixinho, falar manso, né? Ah, mas aquela pessoa vive reclamando, né? Então, mas do que eu reclamo? O quanto eu estou reclamando durante o dia? Eu acordo, ai, acordei. Você poderia ter morrido, né? Ai, vou ter que trabalhar. Você poderia estar desempregado, né? Ai, tá chovendo. Ah, mas você poderia estar seco, você não ia ter água para beber, né? Então, o quanto nós estamos reclamando? O quanto? Né? É uma ação, não é uma ação? Aí, no momento que nós estamos vivendo aqui, né? No momento agora, onde assim muitas pessoas, né, assim, sem saber de fato o que está acontecendo, sabe, ansiedade, muitas preocupações que são naturais. Sai de casa, não sai de casa. Se isola, não isola. Usa máscara, não usa máscara. Né? Toma vacina, não toma vacina. Toma cloroquina, não toma cloroquina. Né? Então, a gente não sabe. Né? A gente vai encontrando pessoas apreensivas. E qual então o nosso papel? E qual seria então o nosso papel num momento como esse? Não é tão simples muitas vezes. Né? Vamos lá, a gente sai do isolamento, vai lá tem um supermercado, está ali alguém apreensivo. Né? Ao invés de você corroborar com aquela apreensão, faz um sorriso. Né? Tudo bem que você está com máscara, desenha um sorrisinho na máscara. Né? Então tira a máscara, dá um sorrisinho e põe de volta. Né? Então dá um bom dia, tudo vai passar. Ah, estamos juntos, vamos confiar em Deus. Né? Quantas pequenas coisas, pequenos gestos. Né? Se a nossa volta só tem gente que reclama, para um pouquinho e ver o quanto nós estamos reclamando. Né? Se só tem gente pessimista, o quanto pessimista nós estamos. Pensando em coisas que talvez nem possam acontecer, que nem vão acontecer, a gente se preocupando e nos esquecendo de tudo aquilo que podemos fazer nesse instante, agora mesmo, ao nosso lado. Ao nosso lado, tem alguém precisando da gente. Né? Continuar um pouquinho aqui. Né? Então, através dos nossos atos, nós vamos descobrir qual é a nossa sintonia. Perdão, dos nossos atos, não. Se a gente vai perceber aquilo que está à nossa volta, vamos perceber qual é a nossa sintonia. Né? Ah, eu coloco assim, é tão simples, né? Ah, agora, mas assim, a gente pode causar e a gente não precisa nem falar. Vamos lá, tá lá no Facebook, vê aquela notícia trágica, fulano criticando alguém, você faz aquela carinha de bravo, de nervoso. Né? Ai, não concordo com ele, eu concordo com ele. Ou escreve aquelas coisas assim, né? Ah, eu não sei quem é, mas tá no Facebook. Uai, mas você colocou energia ali. Você cunhou ali com o seu ser aquela frase ali.
Você colocou um pedacinho de você naquilo ali. E aquilo ali vai estar vibrando o seu sentimento. E esse sentimento vai girar um campo à sua volta. Parece bobagem, meus irmãos. Mas começa aí, nas pequenas coisas. Né? Nas pequenas coisas. Então, para a gente poder prestar atenção, né? Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, é muito fácil a gente se envolver. Né? A gente ficar 5 minutos na rede social, você se envolve num monte de briga. Ou não? Ah, esse tem razão, esse tem mentira, a gente vai se envolver, é natural, é o nosso processo evolutivo, né? É o nosso processo, nós estamos assim, né? Não é que nós somos assim, nós estamos assim. Então, assim, parece bobagem, mas tem gente que não gosta, aquela pessoa manda bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, Deus abençoe. Mas já que nós vamos ter que nos alienar, por que é que nós não nos alienamos para o bem? Não é? É verdade, vamos então nos alienar para o bem, porque como diz Emmanuel, como disse Jesus, né, pela árvore, pelo fruto se conhece a árvore, né, está no Evangelho, os Espíritos não inventaram nada. Quando Jesus disse, né, na oração, perdoai-os, né, perdoa nossas ofensas para sermos perdoados. Não é o ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, não é isso. Né? São as experiências que aquelas pessoas tiveram, que nós não sabemos por que tiveram. Né? Então, quando a gente não pode falar, cala. Né? Vamos calar e apoiar o bem, vibrar amor, para que aquela pessoa que não está bem ao nosso lado possa, de alguma forma, mudar, melhorar. É a nossa ajuda, a nossa pequenina ajuda. Né? André Luiz conta que todo bem que fazemos, o bem que fazemos em qualquer parte, é o nosso melhor advogado em toda parte onde estivermos. Tudo aquilo de bom que nós fizemos vai ser o nosso advogado. Quando nós precisarmos sermos defendidos por alguém. No sentido, ele fez isso. Mas ele faz isso também, ele ajuda o próximo. Né? Então, ou seja, a gente vai equilibrando a nossa balança. Vai demorar muitas vidas ainda, talvez, né? Para a gente poder, né, evoluir, se tornar um espírito de luz. Né? Mas nós estamos começando aqui. Né? Até então, nós estávamos aí na Idade Média, né, cortando a cabeça das pessoas. Mas hoje, muitas vezes, a gente corta a cabeça lá no Facebook, lá dá um pau, corta a cabeça. Cara, ainda estamos. Né? Então, assim, quando a gente não puder ajudar, vamos calar. Né? Passar por aqueles 3 crivos, né? É bom, vai ajudar a pessoa, é verdade. Né? Então, às vezes, irmãos, é melhor calar. Né? Às vezes é melhor calar. Bom, a gente queria falar um pouquinho sobre o que Jesus disse, né, com relação a essa nova postura do homem, né? Do homem que eu digo, por favor, tá? É do ser espiritual, né? Do ser espiritual, né? Do ser humano. Né? Jesus, né, quando ele foi confrontado com as forças do mundo, né, ele foi confrontado com as forças do mundo. Né? Chegaram lá para Jesus, Jesus, eu preciso pagar imposto, porque, olha, César está aqui, é sério, eu preciso pagar imposto, né, para César. Aí Jesus, puxa vida, né? De quem é essa moeda? A de César. Então dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Né? Aí lá a mulher adúltera ia ser apedrejada, né? Mas ele fala, bom, quem está sem, quem está livre de pecados, que atire a primeira pedra. Onde estavam aqueles homens que, né, adulteraram com ela? Onde eles estavam? Ela não adulterou sozinha, tinha alguém com ela. E onde estão as pessoas? Né? Então, meus irmãos, Jesus sempre teve um caminho superior, um caminho diferente, um terceiro caminho, a terceira via, o caminho da união, da superação entre o certo e o errado, o bem ou o mal, não é isso. Ele colocava, olha, esse é o caminho do amor. Ele não ficava preso, está certo ou está errado, porque o certo e o errado, dependendo das situações, é certo para um, errado para outro. Está todo mundo com razão, todo mundo tem razão, porque cada um está num nível de evolução. Então, o que é certo para um é errado para o outro. Mas aí Jesus vem e traz o caminho do amor. O amor, só o amor nos salva. Só o amor que vai nos transformar. O amor é a força mais poderosa do universo. É a essência que habita dentro de nós.
né? O nosso ser espiritual foi feito pelo amor. Deus é puro amor. E nós somos centelha divina. Então, o que nos anima é o amor. Mas Deus nos ama tanto, nos amou tanto, que nos criou com a capacidade de o imitar e de criarmos também. E é nessa experiência de criarmos que estamos aprendendo a amar. E nós só vamos aprender a amar praticando. Praticando, meus irmãos, dia a dia. Né? Então, falando desse momento atual, talvez seja o momento de nós testemunharmos apenas. Vamos testemunhar. Testemunhar o quê? O amor de Jesus, a vida de Jesus, o evangelho de Jesus. Né? Não temos vergonha. Não estou falando para sair pregando na praça, que é livre para cada um pregar também, é válido, é importante levar a palavra de Deus. Mas eu digo assim, às vezes, testemunhar o amor de Jesus calando, testemunhar o ensinamento de Jesus calando, não julgando o mal, procurando ver o lado bom das coisas. Né? Quando Pedro e Jesus caminhavam ali por uma estrada, e Pedro vendo que tinha um cachorro ali, um animal morto, já ali há muitos dias, cheirando mal, e Pedro quis, Senhor, vamos desviar daqui, ali tem um animal morto, cheira mal. Jesus, não. E Jesus foi caminhando até o animal e viu e falou, nossa, que belos dentes ele tem. Né? Jesus olhou para o animal morto e disse, que belos dentes ele tem. Né? Então, nós podemos também ver os belos dentes das pessoas, né? Ver os detalhes das pessoas, tentar encontrar o amor nas pessoas. E, meus amigos, o mais importante é nós procurarmos o amor e a representação de Jesus naquelas pessoas que estão próximas de nós. Né? Nós imaginamos assim, eu vim para a Terra, sou um espírito missionário, né? Sou um espírito missionário, vim realizar uma grande tarefa de iluminação. Sim, a sua própria iluminação, né? A nossa própria iluminação. E a nossa maior obra, meus amigos, é aquela próxima de nós. No nosso núcleo familiar, no nosso núcleo de trabalho, naquelas pessoas que estão próximas de nós. É ali que nós vamos desenvolver as nossas capacidades de amar. Nós só vamos começar a praticar, né, a capacidade de amar ali dentro de casa. Porque às vezes é mais fácil a gente ser bom fora do ambiente do lar. Né? Vou falar aqui centro espírita, que a maioria aqui talvez frequente algum centro espírita ou a igreja. Né? A gente brinca que a gente entra dentro do centro espírita e veste as asinhas. Né? A gente tem aquele par de asinha, a gente fica voando dentro do centro ali sorrindo. Irmãozinho, que coisa linda, bem-vindo, boa noite. Né? Saiu dali, deixa a asinha pendurada no centro e vira aquela coisa. Né? Mas tudo bem, pelo menos durante uma hora, né, dos 7 dias da semana, a gente conseguiu ser bom. Ainda assim, é bom, meus amigos. Ainda assim, se a gente conseguir ser uma hora por semana um espírito bom, já está bom. Antes, nem isso nós conseguíamos. Então, tudo bem. Se a gente só consegue ser bom dentro do centro espírita, tudo bem. Vamos continuar, não vamos parar. Aos poucos, nós vamos levar essa bondade para fora, para dentro do nosso lar, para aqueles que nos cercam, para a nossa família, que é a nossa maior prova, aqueles que estão próximos de nós. Né? Então já vamos chegando para o nosso final. Né? Então, só dizer, né, que talvez a nossa maior mensagem, né, é levar alegria àqueles que estão tristes, a oração de São Francisco, né, luz para aqueles que estão em trevas, né, consolo para aqueles que estão desconsolados, né, pequenas coisas, pequenos gestos, né, pequenas coisas e pequenos gestos. Né? A vida é feita de pequenas coisas, de pequenas coisas. Né? Então, a nossa maior missão é junto daqueles que estão próximos. E para encerrar o nosso encontro, né, quase 9 horas já encerrando o nosso encontro, queria agradecer a presença de todos que pacientemente, né, praticaram o amor para comigo, né, e ficaram aí me assistindo, né. Minhas sinceras desculpas por qualquer coisa que eu tenha dito, que não tenha calado bem no coração de vocês. Minha intenção não foi essa, né. Minha intenção foi falar um pouquinho daquilo que a gente vive enquanto um ser espiritual, que a gente tem buscado junto a uma comunidade. Então, se das pessoas que estão assistindo, se você está aí sozinha, não se sente desamparada, sozinha, procure um grupo. Você vai ver a grande mudança na sua vida.
né? Se você não consegue ficar com a sua família, mas procure um grupo religioso, um centro espírita, uma igreja, não importa. E comece a realizar, comece a fazer algo diferente, pensar no próximo. Você vai ver a grande mudança na sua vida. Porque, como disse Jesus, só o amor que vai nos salvar. Então era isso que eu queria dizer para vocês. Agradeço a todos, né? Se alguém quiser mandar alguma pergunta, alguma coisa no chat, eu posso responder depois para vocês, né? E eu desejo a todos que tenham uma boa semana, né? Uma boa noite, com muita paz, com muito amor, e que a gente prossiga, né? Que a gente prossiga a nossa caminhada um dia de cada vez, né? Está todo mundo aí falando que está ruim, vamos falar que tá ruim, mas tá bom, né? Como diz o povo, né? Tá ruim, mas tá bom, né? A gente está vivo, né? Cada dia que a gente acorda, a gente tem a oportunidade do livro da nossa vida, a gente recebe uma página em branco e vamos escrever aquele dia com todas as forças da alegria, da certeza, da fé que nós pudermos. Não importa se às 8 horas eu comecei a escrever uma linda página de amor e às 8h15 eu já escrevi um palavrão. Não tem problema. Na linha de baixo, escreve perdão e começa a falar de amor novamente. Não tem problema. Vai chegar um dia em que as páginas da nossa vida vão estar cheias de flores e de alegria no coração do próximo. E a alegria do próximo, com certeza, vai alcançar o nosso coração através dos pensamentos deles, das gratidões, né? Do sentimento de gratidão que eles têm por cada um de nós. Então, muito boa noite a todos e fiquem na paz de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Que assim seja. Olá, meus amigos. Estamos vivendo momentos difíceis. A crise do coronavírus tem nos afetado, tem trazido para nós momentos ímpares que, ao meu ver, aos espíritos espíritas cristãos que conseguem enxergar além, esse talvez será um momento oportuno para que nós possamos testemunhar a nossa fé. Sou Cláudia Jacobelli e falo em nome do Grupo Espírita Foco de Luz. Vim em nome dessa casa falar ao seu coração. Com a suspensão das nossas atividades pelos órgãos governamentais, fomos também obrigados a fechar as nossas portas e para reabri-la precisamos da sua ajuda. Temos as nossas despesas que não pararam, muitas delas assumidas antes mesmo dessa crise e agora nós precisamos saldar. Não há como reabrir as nossas portas se você não nos ajudar. Nós somos muitos e juntos poderemos vencer esse desafio. Nós não sabemos quando tudo isso vai passar, só sabemos que vai passar. Estamos muito confiantes em Deus e sabemos que Jesus ainda está no comando. Ajude-nos naquilo que te for possível.